muitas pessoas estão sofrendo, não têm paz, porque armazenam dentro de si situações passadas. O coração é a fonte da vida. Se ele estiver contaminado pela mágoa, pelo ódio, pela raiva, pelo pecado, pela sujeira, por coisas que aconteceram aonde? Lá atrás. Decepções, frustrações, traições. Ele vai contaminar tudo. Ele é a fonte. Aí a saúde fica contaminada. A alegria fica contaminada. Paz não existe mais. Porque o coração é a fonte de tudo. O coração não é esse músculo aqui não. Você tem dentro do peito, não. O coração que a Bíblia fala é o cerne. É o âmago do seu ser. É o centro espiritual do homem. É o coração. É o centro espiritual do homem. Se o centro espiritual do homem está contaminado pela mágoa, então isso vai comprometer toda a sua vida. Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Você está no canal Semana do Fogo, eu sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia. E hoje, irmãos, nós vamos bater um papo. Hoje nós vamos bater um papo. Porque você acabou de ver aí o bispo Sérgio Corrêa. Gosto muito dele, irmãos. Muito, muito. Ele fazia um programa, você ainda acha no YouTube, chamado Obreiros em Foco. E esse programa, ele traz um alerta para nós obreiros, independente se você é pastor, presbítero, diácono, evangelista, apóstolo, rei, rainha, enfim. Ele nos traz um ensinamento muito grande das armadilhas do adversário, aquilo que ele pode armar, o que ele pode fazer, para nos tirar da posição, enfim, para fazer a gente cair, para fazer a gente parar a caminhada, um monte de coisa. Eu sempre gostei muito desse programa. Enfim, e aí nós vemos ele dando um conselho e falando a respeito do nosso coração. E um dos grandes problemas que nós lidamos hoje é com relação a feridas no coração. Porque quem está ferido, acaba ferindo. Você está ferido e você não está curado, e você acaba ferindo outras pessoas. E o pior é que você fere pessoas que às vezes você até ama, gosta, mas você fere, você magoa, você machuca, porque você não foi tratado ainda. Isso tem destruído relacionamentos, tem acabado relacionamentos, tem acabado casamentos, e a pessoa tem que aceitar, irmãos, e pedir ajuda, reconhecer que você tem esse problema. Porque um dos grandes problemas que nós temos é o orgulho. Quando nós somos orgulhosos e nós não reconhecemos que temos esse tipo de problema, aí o Senhor não pode agir, irmãos. Aí não tem como o Senhor agir. Não tem como. E eu ontem passei por uma situação, não vou expor aqui, mas eu passei por uma situação muito ruim, uma situação muito corriqueira, sabe? Que vira e mexe está acontecendo. E é muito ruim, irmãos, porque por mais que eu tente, sabe, parar e não pensar naquilo que eu fiz errado, porque eu errei muito na minha caminhada com Cristo, tá? Errei muito. Cometi muitos erros imaturos, fiz muita coisa que não deveria fazer, enfim, um monte de coisa. E cada coisa que você faz traz uma série de consequências. É mais ou menos como Davi. Davi era rei, né? Davi foi escolhido por Deus, foi achado por Deus, encontrado por Deus, escolhido por Deus, mas errou muito.
na sua casa, na sua família, com relação à família, com relação a filhos, com relação à esposa, com relação a... Ele foi um péssimo pai, péssimo, talvez péssimo esposo. Enfim, a gente sabe que o Davi ele foi reconhecido muito pelas suas batalhas, suas lutas. Ele reconhecia isso diante de Deus e a sua humildade em reconhecer. E aí hoje eu paro e falo assim, Senhor, eu me acho um pouco Davi. Não pelas guerras e pelas lutas, não é isso. Mas pelos meus erros cometidos na minha vida, porque trouxeram consequências. Irmãos, é muito complicado, porque quando você tem exemplos dentro de casa, exemplos de casamentos dos pais, dos avós, dos bisavós, né? Quando você tem aquela família ali alicerçada, normalmente você... as gerações posteriores também são alicerçadas, né? Eu estava até falando a respeito de valores de casamento antigamente, né, num outro grupo, e nós falávamos exatamente sobre isso, porque era muito diferente antigamente, muito diferente. Ontem mesmo conversando com minha mãe falou que para pegar na mão de uma pessoa, meu Deus do céu, para dar um beijo na boca, misericórdia, era um problema muito sério, demorava muito, diferentemente de hoje em dia, né? E aí, por que você está falando isso, pastor? Porque se eu for analisar hoje todas as influências negativas que vieram para cima de mim, e a Bíblia diz que nos acompanham, independente se você aceitou a Jesus ou não, porque o Senhor falou que o espírito que saiu, ele vai lá em lugares áridos, depois ele volta para saber como é que está a casa, ou seja, ele está sempre ali ao derredor, ele está sempre pronto para te acusar, para te tacar uma seta, para te arrebentar, irmãos, essa que é a verdade. E uma das áreas que eu tenho visto o adversário trabalhar muito é nessa área sentimental, é na área sentimental. Eu vejo e vi muitos obreiros que caíram por causa da área sentimental, sabe, por causa do desejo do coração, porque quiseram uma pessoa do lado, um companheiro, uma companheira, um esposo, uma esposa, né? E aí, enfim. E aí teve o primeiro casamento, foi embora, o segundo casamento foi embora, o terceiro casamento foi embora, e se deixar vir aquela sequência. E nós não podemos achar isso normal. Não podemos achar isso normal. Não é normal, não. Eu vou para o quarto casamento, eu vou para o quinto, eu vou para o sexto, eu vou para o sétimo, até acertar. Irmãos, isso não é normal. Não é normal. Porque o que está acompanhando vai continuar acompanhando. Ah, mas eu sou do Senhor, eu sou da igreja, eu sou pastor, não interessa, está acompanhando. E você tem que encontrar a raiz do problema. Onde está a raiz do problema? Que aí você tratando da raiz, acaba o problema. Só que às vezes a gente acusa o outro, né? É muito fácil eu te acusar, é muito fácil eu te apontar. É muito fácil eu falar dos teus erros, agora os meus. E os meus erros, onde estão? Será que eu paro para fazer uma autoanálise? Poxa, eu errei, né? Enfim, será, irmãos? Será que a gente tem a capacidade de fazer isso, de reconhecer, de descer, de expor isso para o Senhor? Sabe, de repente para pessoas não, porque as pessoas não te perdoam. O ser humano é cruel, irmão. O ser humano ele não te perdoa. O ser humano ele fala que perdoa, mas não perdoa. O ser humano é ruim. A nossa natureza ela é ruim, ela é muito ruim. Então fale para Deus. Apesar da Bíblia dizer que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros, não podemos fazer mais isso hoje. Porque se você fizer, amanhã está no ventilador, todo mundo está sabendo. Sabe? E de repente Deus está sempre pronto para nos colocar de pé, está sempre pronto para fazer algo por nós. Sempre pronto, irmãos. Mas o homem não, ele está sempre pronto ao contrário, a te acusar, a lançar no teu rosto. E Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do diabo nos acusando dia e noite, dia e noite, dia e noite? Não importa se Jesus morreu na cruz do Calvário, não importa se o sangue dele está na nossa vida, não importa. Está escrito aí, ó, ele nos acusa dia e noite, 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 até ele ser vencido, até ele ser expulso, até ele ir para o lago de fogo e enxofre. E quando eu empresto a minha língua para o diabo, para acusar o irmão, acusar o esposo, acusar a esposa, seja lá o que for, você não consegue perdoar,
Você não consegue esquecer aquilo. Talvez você fale assim, não, esquecer eu nunca vou esquecer. Gente, faça um esforço. Agora não adianta, toda vez que você vê a pessoa, tu lança na cara, joga na cara, lança na cara, joga na cara. Irmão, quem faz isso é o diabo. A pessoa virou agente do diabo. Está trabalhando para o diabo, porque está jogando na cara da outra pessoa dia e noite o que aconteceu. E eu vejo vários casamentos assim, vários casamentos. Eu converso com muitos homens, eu converso com homens de Deus, eu converso com pastores, com presbíteros, com diabo, eu converso, irmãos. E acontece isso. Acontece uma briga aqui, acontece um problema entre o casal, aí vai embora. Prossegue. Quando chega lá na frente, o pau quebra de novo, aí a mulher vai lá atrás, puxa um monte de gato morto, traz o gato morto de novo e lança tudo na cara do cara. Caramba, já foi conversado, já foi resolvido. Não, mas puxa tudo. Aí lá na frente acontece outro problema, puxa outro gato morto. Daqui a pouco tá com um saco de gato morto, trazendo para dentro do casamento, aquele peso, e aí acaba o casamento, irmão. Porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta, o homem não aguenta isso não. Sabe, não aguenta, não tem como. Sabe, então as coisas têm que ser conversadas, têm que ser dialogadas. Sabe, o homem tem que reconhecer os erros dele, a mulher tem que reconhecer os erros, sentar os dois, conversar, o que eu posso fazer, onde a gente pode mudar, sabe, em todas as áreas, na área financeira, sabe, em tudo, principalmente na financeira, fazer um planejamento, poxa, daquilo que você ganha, o que a gente pode gastar, como que nós vamos fazer, sabe, só que é muito difícil isso, quando ambas as partes não trabalham assim, é muito difícil, irmão. Não adianta uma parte só ceder, as duas partes têm que ceder. Ah, mas você errou mais, você não interessa quem errou mais, não importa. Ambos estão errando. E tem que ser consertado. No outro grupo nós estávamos lá discutindo a respeito disso, a respeito do peso que está sobre a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. A edificação do lar hoje é para os dois, é para o marido e para a esposa. Agora, se a esposa não trabalha fora, fica para a esposa. Porque a palavra de Deus diz exatamente isso, porque naquela época o homem trabalhava fora, ele ia para a agricultura, ele ia lá plantar, ele ia colher, ele ia trazer o sustento para dentro de casa, o alimento, e a mulher ficava dentro de casa tomando conta da casa. A mulher não trabalhava fora. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói, porque a mulher ficava o tempo inteiro dentro de casa. Então não é possível que uma mulher que fica o tempo inteiro dentro de casa não edifique a sua casa. E o homem trabalha fora, o homem trabalha, o homem corre atrás, o homem trabalha, o homem corre atrás, mas a mulher não edifica. E aí é muito fácil você colocar a culpa só no homem. É muito fácil. O erro foi seu, a culpa foi sua, você que fez isso, você que procurou, você que papapá, e começa papapá. E aí é muito difícil, irmãos. É muito difícil. Eu estou tocando nesse assunto porque eu estou passando por isso. Sou bem sincero aqui com os irmãos, você que está me ouvindo, você que está aqui no canal, eu estou passando por isso e eu sei que tem muita gente passando por isso, muita gente passando por isso, muita gente, muito homem de Deus, muito casal, sabe, muito casal com problema, muito casal que está só de fachada na igreja, você olha e pensa que está tudo bem, não está, sabe, conheço pessoas que já estão no segundo, no terceiro casamento e a coisa não vai. Daqui a pouco está no quarto, no quinto, no sexto e não vai. Por quê? Porque você tem que achar a raiz do problema. Se você não encontrar a raiz do problema, fica muito difícil. Fica muito difícil. Satanás trabalha? Trabalha. Existem demônios específicos para trabalhar nessa área? Tem. A gente sabe que tem. O inferno, o reino das trevas é organizadíssimo. Mas eu tenho que reconhecer. Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que descer. Eu tenho que descer, nós temos que descer, nós temos que reconhecer e temos que buscar ajuda de quem pode dar. Se você está num lugar que você percebe, casamento não é perfeito, mas você percebe que tem um casal, o líder, a líder, os pastores da igreja, que você sabe que não tem condições de te orientar, desculpa, vai embora de lá, saia, vai para um lugar que você sabe que se você tem esse problema, vai para um lugar que você sabe que você pode buscar orientação e você pode buscar ajuda. Ontem eu estava conversando com a minha mãe, eu conversei muito com a minha mãe a respeito disso. A minha mãe é minha confidente, coitada, está até ouvindo agora. E eu conversei muito com ela ontem. E eu estou no Senhor, sabe? Esperando em Deus, para ver se eu vou tomar uma decisão ou não. Mas
eu preciso ser tratado. Essa que é a verdade. Sabe, aquele pastor Paulo Júnior, ele pediu um tempo fora do ministério para ser tratado, né? Porque ele foi muito duro, ele foi muito exigente, muito duro com os irmãos. E aí depois ele percebeu que ele não conseguiu manter aquilo que ele exigia dos irmãos. Porque é muito difícil você ter uma igreja muito rigorosa e você ser muito rigoroso e conseguir manter aquilo, né? Então, irmãos, eu estou falando isso, né, porque eu sou bem sincero, não sou assim. Não é porque a gente é pastor, isso e aquilo. Eu preciso muito de ajuda. Eu preciso me tratar, eu reconheço isso. Preciso ser trabalhado de dentro para fora. Cometi muitos erros, erros infantis, imaturos, né? Erros influenciados pelo mal ou não, mas eu cometi muitos erros mesmo. Erros dentro do casamento, né? Trouxeram várias consequências, né? Enfim, desde que eu aceitei Jesus, eu não posso só transferir esses erros para a mãe das minhas filhas, né? Ou para as mães das minhas filhas. E eu tenho tentado lutar, sabe? Eu tenho tentado batalhar, eu tenho tentado estar de pé, ficar em pé, sabe? Por isso que eu estou nesse canal, por isso que eu tenho um trabalho de oração no WhatsApp. Eu não sou perfeito. Eu sei que tem muita gente que nem eu que precisa de ajuda. Então, eu estou orando ao Senhor, estou ligado com Deus para ver o que eu vou fazer. E o que o Senhor me fala. Eu estou na torre esperando o Senhor falar comigo. Eu estou igual Abacuque. Vai para a torre e espera o que o Senhor vai falar com você. Porque uma das piores coisas que existe é você escutar uma pessoa lançando coisa na tua cara, direto, o tempo inteiro. E lança, sabe? E por mais que você tente fazer certo, por mais que você tente, sabe, ser bom, por mais que você tente, meu Deus, mas que sobressaia só o que você fez de errado. Ninguém aguenta, irmãos. Ninguém aguenta. Não tem relacionamento que suporte. Não tem. Entendeu? Então, sabe, é um dos erros que eu tenho visto, não só na minha vida, mas na vida de muitos homens de Deus, de mulheres de Deus, de casais, de casamentos. Eu tenho visto muito isso. E aí, é duro para mim gravar esse vídeo, sabe? É duro. Está sendo muito duro. Mas eu tenho que ser muito transparente, como eu sempre fui. Eu ontem não gravei um vídeo porque eu não estava bem. Tem dia que eu não estou bem, eu falo, Senhor, sabe? E é muito complicado porque você vê no nosso meio, é um meio de, entre aspas, evangélicos, né, que pregam a palavra de Deus e que deveriam dar as mãos, ajudar, orientar, colocar de pé, mas às vezes é o contrário, sabe? É uma exigência de que você tem que ser perfeito, é uma exigência que você não pode ter problema, e se você fala do teu problema, se você conversa, sabe, poucos estão prontos para estender a mão, poucos estão prontos para te ajudar, para falar assim, não, vamos embora, continua, vai, eu te ajudo, né? Deus é contigo, vamos embora. A maioria te taca pedra, a maioria te acusa, a maioria é hipócrita, sabe? A maioria é caluniador, entendeu? Olha, irmãos, misericórdia, como está o nosso meio. A maioria é falso, sabe? Te dá beijinho hoje, te elogia, amanhã depois te taca pedra e você não presta mais, sabe? E chega uma hora que a gente cansa. E eu estou cansado, sou bem sincero com os irmãos, estou cansado. E eu tenho me arrastado, sabe? Desde o ano passado eu tenho me arrastado. Até minha mãe falou comigo, poxa, você estava tão bem espiritualmente, você estava tão bem, agora você está desse jeito. Porque tem hora que a gente cansa, sabe? É como se você nadasse contra a correnteza, sabe? Você está nadando, tem hora que você está vencendo ela e você fala assim, caramba, eu estou vencendo. Mas chega uma hora que, sabe, a correnteza vem e fica mais forte. E você fala, meu Deus, sabe? Então, enfim, irmãos, é isso. Eu sei que você está passando por esse problema, tem muita gente que passa por esse problema. Aí a decisão é de cada um. Eu tenho visto coisas assim, meu Deus. Eu não tenho nem como falar para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, meu Deus do céu, sabe? Pastores, sabe, que
hipócritas, desculpa, safados, sabe? Safados mesmo, irmão, safados, sabe? Pessoas que estão lá na igreja, mas, meu Deus, estão na liderança, querem, sabe, transmitir uma santidade, querem transmitir uma santificação, sabe? Tem um cara aqui do Rio de Janeiro, irmãos, misericórdia, aquele cara ali, Jesus amado, eu sou bem sincero, irmão, se eu estivesse no mundo, eu dava um pau nele, dava, irmão, pegava, botava no carro, botava um saco preto, dava um pau nele e largava ele na rua, para aprender a ser homem, entendeu? Por uma situação que ele fez aí, e que eu estou sabendo. Mas eu não posso fazer isso, né, irmãos? A gente tem que deixar na mão de Deus, é aquele famoso deixa na mão de Deus. E o cara vai aprontando, até Deus achar, chega, acabar a longanimidade e dar um basta. Enquanto isso, o cara está aprontando, entendeu? Então é complicado, irmãos. Nosso meio é muito complicado. Ser crente é muito difícil. Andar dentro da palavra é muito difícil. Ser obediente é muito difícil, irmão. É muito difícil. Pensa assim, é fácil. Não é. Então, irmãos, é isso. Apocalipse 12:10. O adversário foi expulso, aquele que nos acusava dia e noite. E vai chegar essa hora, vai chegar esse momento. Ele vai ser expulso, vai chegar esse momento que o Senhor vai falar assim, tá vendo? Porque Ele é o único que não desiste de nós. Ele não desiste de mim, não desiste de você. Está sempre pronto para nos colocar de pé, sempre pronto para nos abençoar. Sabe, está sempre pronto, irmãos, para ter um recomeço conosco. Então, em nome de Jesus, enquanto você puder, se você tiver condições, recomece. Recomece, sabe? Mas recomece mesmo. Não importa se você vai recomeçar longe do ministério, no ministério, sabe? Se você vai recomeçar como membro, recomece, irmãos. O que a gente não pode é parar, tá bom? Vamos apresentar o nosso copo com água. Ah, você não vai orar hoje, pastor? Não vou não. Hoje eu não vou não. Hoje eu vou deixar você refletir nessas palavras, tá bom? E vamos continuar. Ora por mim que eu oro por vocês. Tá? Em nome de Jesus. Senhor, nesse momento eu apresento esse copo com água pedindo que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, meu Pai. E que essa água sirva de saúde para a nossa vida. Entregamos nossa vida nas Tuas mãos para que seja colocado tudo no lugar. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beba com fé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia aí abençoado, um dia de vitória. Um dia de prosperidade, um dia de paz, em nome de Jesus. Tá? Beijo no coração e não esquece de compartilhar. Se você achar, irmãos, que é válido compartilhar essa mensagem de hoje, compartilhe. Porque eu sei que tem muita gente passando por isso, muita gente precisando de ajuda. Muita gente, muito casal, muito casamento, muita gente dentro da igreja, sabe? Casado ou não, mas que está precisando de ajuda. Pessoas que chegam na igreja e precisam, às vezes, só de um abraço. Sabe? Só isso, a pessoa só precisa de um abraço, porque infelizmente tem pessoas que são rejeitadas dentro da própria igreja, sabe? E às vezes você vai para um outro lugar e o Senhor revela e fala, dá um abraço nele, dá um abraço, porque precisa de um abraço, é um apoio, um abraço, sabe? Só isso, tá bom? Beijo no coração, não esqueça de compartilhar, se você achar que deve compartilhar, se inscrever, você que não é inscrito, e deixar o teu like. Tá bom? Beijo no coração. Fique na paz do Senhor Jesus.